Olá, bem-vindo a mais um bloco de Português Língua Não Materna, nível intermédio. Nós hoje vamos falar também de alimentação, mas numa perspectiva diferente. O foco hoje é uma ida ao restaurante. Nós, por vezes, temos a oportunidade de ir comer fora de casa. E há alguns comportamentos e hábitos, e até na linguagem, há algumas expressões que devemos ter cuidado ao utilizar quando nos dirigimos às pessoas que trabalham nos locais onde nós vamos comer. Portanto, nós não podemos pedir as coisas da mesma forma, por exemplo, como pedimos a um colega nosso, não é? Que seja da nossa idade e com quem temos muita confiança. Portanto, vamos falar hoje da ida ao restaurante e vamos falar também das formas de tratamento, das formas de cortesia, quando pedimos alguma coisa a alguém. E é disso que vamos falar. Então vamos ver o nosso plano de hoje. Portanto, o bloco temático de hoje é sobre o restaurante, portanto, no restaurante. Temos ali uma imagem que nos ilustra o tema de hoje e depois temos aqui o nosso plano para hoje. É, portanto, ver um texto, temos um diálogo passado no restaurante e depois temos formas de cortesia, fazer pedidos e o verbo querer no presente e no pretérito imperfeito do indicativo. Portanto, nós, como quando pedimos algo, muitas vezes utilizamos o verbo querer e por isso vamos trabalhar estes dois verbos hoje também no contexto da temática deste bloco. Então, temos aqui as aprendizagens essenciais, ao nível da compreensão oral, compreender aspectos essenciais de discurso ouvidos em linguagem padrão. Ao nível da leitura, identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados, reconhecer registros de língua, formal e não formal, interpretar textos e fragmentos de dimensão e vocabulário acessíveis. Ao nível da escrita, dominar técnicas de redação de sumários, relatórios, textos narrativos e descritivos. Ao nível da gramática, utilizar verbos regulares e irregulares no modo indicativo. E temos ali, na interação cultural, explicar diferenças culturais com respeito pelas diferentes formas de interpretar o mundo. Agora temos aqui o nosso texto. Nós vamos então ler este texto. Este texto é um texto com diálogo, ou seja, é um texto em que as personagens falam umas com as outras. Há diálogo, há conversa e, portanto, temos sempre a indicação de quem é que está a falar e temos que terem atenção quando é que é uma personagem que fala e quando é outra. E por isso as personagens no texto aparecem assinaladas com cores diferentes para facilitar a visualização das diferentes personagens que participam. Então vamos passar a ler o texto. No restaurante, o João, a Kira e o Yuran resolveram ir jantar fora e escolheram o restaurante novo que ficava ao fundo da rua onde moram. Yuran, boa noite. Queria uma mesa para 3 pessoas, se faz favor. O empregado, com certeza. Aqui tem a emenda. Temos pratos de carne, pratos de peixe e pratos vegetarianos. E a Kira? Como somos 3, podemos experimentar um de cada. O que é que me recomenda? O que é que recomenda? E depois temos aqui, o empregado responde, eu sugiro os pratos do dia. Temos bife com cogumelos, caldeirada de peixe e estrogonofe de berinjela. Bem, eu gostava de provar os 3 pratos, mas não posso. Queria bife com cogumelos. Qual é o acompanhamento? O acompanhamento é batatas fritas e esparregado. Ótimo. O meu bife é mal passado, se faz favor. Para mim, queria uma caldeirada de peixe, por favor. Como sou vegetariano, vou provar o estrogonofe de berinjela. E para beber, nós queríamos uma garrafa de vinho, por favor. Para mim pode ser água. Desejam alguma entrada enquanto esperam pelos pratos? Não, obrigada. Mais tarde. Então, gostaram do prato principal? Estava tudo delicioso.
Os meus colegas também gostaram muito do que comeram. Vão querer sobremesa? Eu queria provar o vosso leite creme. Eu queria uma salada de frutas. Tem? Sim, temos. E o senhor, o que quer para sobremesa? Não quero nada. Quando os meus colegas terminarem as sobremesas, traga-me um café e a conta, se faz favor. Uns minutos mais tarde, aqui está. Muito bem, pode ficar com o troco. O jantar estava ótimo. Ora bem, aqui no texto, nós temos uma conversa, não é? Dos 3 amigos e o empregado do restaurante. E durante esta conversa, eles fazem os seus pedidos e têm em atenção a forma como devem falar com o empregado do restaurante para fazer os seus pedidos. Nós vamos rever o texto e vamos ver algumas expressões que estão destacadas e que estão destacadas porque ou têm o verbo que consideramos importante aqui no texto ou até pelo vocabulário em si. Vamos andar para trás no texto, vamos aqui, temos aqui, portanto, logo aqui na parte introdutória do texto, o João, a Kira e o Yuran resolveram ir jantar fora. Ora, jantar fora, quando se fala em jantar fora, é jantar fora de casa. Normalmente, quando as pessoas dizem que vão jantar fora, é porque vão a um restaurante ou a um local diferente jantar nesse dia. E, portanto, é isso que significa a expressão jantar fora. Depois temos ali ainda destacados queria, que é uma forma do verbo querer, e temos ali a palavra vegetarianos. Portanto, aqui na palavra vegetarianos temos pratos de carne, pratos de peixe e pratos vegetarianos. Ora, os pratos vegetarianos são feitos à base de legumes, não é? E de vegetais. E, portanto, por isso é que são vegetarianos. Não têm carne, nem peixe, nem alimentos de origem animal. Depois temos aqui, e no caso do prato vegetariano que tinham à disposição no restaurante, era o strogonoff de berinjela, não é? Depois temos ali a palavra acompanhamento. Ora, o acompanhamento é aquilo que acompanha. E acompanha o quê? No peixe, portanto, no caso do bife, não é? O bife é a carne. Mas podia ser um peixe grelhado, que não fala ali no texto. E para não comermos só o peixe ou só a carne, temos que ter um acompanhamento. E o acompanhamento são os outros alimentos que se vai buscar à roda dos alimentos, noutro grupo alimentar, para acrescentar ao alimento que já temos como elemento principal daquele prato. E então, neste caso, o acompanhamento eram as batatas fritas e o esparregado. Eu não sei se sabes o que é o esparregado, mas vamos ver mais à frente uma imagem de esparregado. Portanto, o esparregado é, neste caso, um dos acompanhamentos que vai estar no prato do bife. Depois, ali também temos a expressão mal passado. O meu bife é mal passado. Ora, um bife é mal passado quando não está muito cozinhado. Portanto, é porque, quando é mal passado, é porque fica pouco tempo ao lume. Não fica cru, mas também não fica muito cozido. Isso é que é estar mal passado. Portanto, quando é bem passado, a cozedura é feita mais tempo, não é? E aí fica bem passado. Mal passado é quando tem pouco tempo de cozedura. Depois temos ainda ali, temos ali outra expressão do verbo querer, mas, temos a palavra queria. Depois temos ali a entrada. Desejam alguma entrada enquanto esperam? Ora, a entrada é aquilo que vem antes do prato principal.
Portanto, eles já tinham escolhido os pratos que queriam comer, mas podiam, por exemplo, querer uma sopa ou querer alguma coisa antes do prato principal. E aquilo que vem antes do prato principal é considerada a entrada numa refeição. Depois temos aqui, então, mais tarde, portanto o empregado perguntou se queriam uma entrada antes de virem os pratos, não é? Porque enquanto esperavam podiam ir comendo essa entrada. Mas não queriam a entrada e, portanto, depois continuaram a fazer a sua refeição e depois temos ali a sobremesa, não é? Que é aquilo que vem depois do prato principal, praticamente no final da refeição. Para algumas pessoas é mesmo a última coisa que comem na refeição. E depois temos casos em que as pessoas não querem sobremesas. Ali o João diz que quer um café no final da sua refeição. Depois, claro, quando nós vamos ao restaurante, temos que pagar, não é? E então, por isso é que temos ali, no final, o João pede a conta, não é? E então, eles até foram simpáticos e deixaram o troco para o empregado, que é aquilo que se chama uma gorjeta, não é? Então temos aqui os tais pratos que foram pedidos. Temos ali o strogonoff de berinjela, temos ali bife com cogumelos e temos a caldeirada de peixe. E temos ainda o esparregado, aquela comida verde que temos ali é o esparregado, que pode ser feito de espinafres ou couves e que também sabe muito bem a acompanhar, por exemplo, ali o bife com cogumelos. E depois temos a sobremesa, o leite de creme, não é? Porque a outra sobremesa era salada de frutas, e salada de frutas sabes muito bem o que é. Agora, vamos aqui ver, de acordo com o texto, se as afirmações que temos ali são verdadeiras ou se são falsas, tendo em conta aquilo que nós vimos no texto. Então temos ali, portanto, temos ali, os 3 amigos foram almoçar fora. Isto é verdade ou não? No restaurante só havia pratos vegetarianos e de peixe. Será que era só? Os 3 amigos comeram as sugestões do prato do dia. E depois temos aqui, apenas um dos amigos não comeu sobremesa. Ora bem, então temos ali temos aqui estas 4 frases e vamos ver se elas correspondem à realidade, portanto à verdade, neste caso, se correspondem à verdade, tendo em conta o texto. E então temos aqui, os 3 amigos foram almoçar fora. Eles foram almoçar ou foram jantar? Pois é, então quer dizer que é falso, porque eles foram jantar fora, não foi almoço, foi jantar. Depois temos aqui, no restaurante só havia pratos vegetarianos e de peixe. Será que isto é verdade? Eles eram 3 e comeram 3 pratos diferentes. Ora, a Kira comeu um prato que era de peixe, o Yuran comeu um prato vegetariano, que era o strogonoff, então e o bife com cogumelos, onde é que fica? Não é vegetariano nem é peixe. Era carne. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esta frase é falsa, exatamente, porque falta ali a carne. Também havia carne no restaurante. Depois temos, os 3 amigos comeram as sugestões do prato do dia. Eu não te expliquei o que era o prato do dia, mas muitos restaurantes têm o prato do dia. O prato do dia é aquele prato que é feito só para aquele dia, embora haja outras coisas na emenda, porque há alguns pratos que estão sempre na emenda e que se pode encontrar todos os dias, mas há sempre alguns pratos, normalmente são poucos, 2 ou 3 pratos, que são considerados pratos do dia e que normalmente estão prontos e até nem temos que esperar muito para comermos esses pratos quando vamos ao restaurante. E então, aqui nos pratos do dia, diz que os 3 amigos
comeram as sugestões do prato do dia. Foi ou não foi? Portanto, eles até pediram ao empregado se lhes recomendava alguma coisa. E o empregado o que é que recomendou? Recomendou exatamente os pratos do dia. Então, isso quer dizer o quê? Que é verdadeiro. Os 3 amigos comeram as sugestões do prato do dia. D. Apenas um dos amigos não comeu sobremesa. Isto é verdadeiro ou falso? Ora, quando chegou à altura das sobremesas, não é? Houve alguém que pediu salada de frutas, houve alguém que queria provar o leite creme e houve alguém que resolveu beber apenas o café, não é? Portanto, não queria sobremesa. Então, isto quer dizer que a nossa frase é verdadeira, não é? Porque apenas um dos amigos não comeu sobremesa, os outros 2 comeram. Agora, temos aqui, também na sequência do texto, e que identificar quem comeu o quê. Então, nós temos ali os pratos que cada um comeu e depois temos ali os nomes das personagens, os nomes dos 3 amigos que nós tínhamos no texto. Então, temos prato vegetariano, strogonoff de berinjela. Ora, quem é que comeu este prato? Foi alguém que era vegetariano, que até disse que era vegetariano. Então, quem era? Era o Yuran, exatamente. Tens toda a razão. Depois temos aqui prato de peixe, caldeirada de peixe. Houve alguém que comeu peixe. E dos 3, o João, o Yuran e a Kira, quem é que comeu a caldeirada de peixe? Lembras-te? Sim, é mesmo isso. Foi a Kira que comeu a caldeirada de peixe. Depois temos prato de carne, bife com cogumelos. Ora, bife com cogumelos, quem é que comeu bifes com cogumelos? Foi o João. E a sobremesa, leite creme, quem é que pediu esta sobremesa? Foi o João, o Yuran ou a Kira? Foi a Kira, exatamente, muito bem. Ora bem, agora que já preenchemos estes exercícios do texto, nós vamos então falar das formas de cortesia para fazer pedidos. Quando nós quando nos dirigimos às outras pessoas, nós temos que ter em conta quem é a pessoa a quem nos dirigimos. Se for alguém que seja da nossa idade, que seja nosso amigo, nosso colega, com quem temos confiança, nós até podemos tratar por tu. Mas se for uma pessoa com quem nós não tenhamos esse grau de confiança, ou que seja uma pessoa mais velha, então nós tratamos por você, ou por senhor, ou senhora, não é? E então é disto que nós vamos falar agora a seguir. Então temos aqui este pequeno texto que dá alguns exemplos. A forma de tratamento é a forma como nos dirigimos a alguém, tratando a pessoa por tu, de uma maneira informal, não é? Ou de maneira mais formal, usando a terceira pessoa do singular, com diferentes formas de tratamento. O senhor, a senhora, o professor, a professora, você, etc. E depois temos o tratamento informal, é quando estás a falar com alguém com quem tens muita confiança e que não quer dizer que não estejas preocupado com a linguagem que utilizes, mas há um grau de confiança maior. E então tratas por tu. Se for um colega teu, tratas por tu. E então temos ali o exemplo. Tu viste aquilo? Que é um tratamento informal. E depois no tratamento formal temos ali. Você viu aquilo? Ou então a professora viu aquilo? Ou então o senhor viu aquilo? Portanto, aqui o tratamento, o verbo já é utilizado à forma de terceira pessoa, não é? E é um tratamento mais formal. Agora, no caso do restaurante, nós tivemos a ver aquela conversa entre os amigos e o empregado. Ora, no restaurante, a forma de tratamento usada para fazer os pedidos ao empregado foi a forma de tratamento formal. Não é? Eles não chegaram lá e disseram, olha, quero esta mesa, tens mesas para 3? Não fizeram assim,
nem deveriam fazê-lo, não é? Porque seria incorreto. O empregado não era propriamente um amigo do dia-a-dia daqueles 3 amigos, não é? Portanto, entre eles, os 3, poderiam ter um tratamento por tu, mas com o empregado havia alguma distância no tratamento e, portanto, tinha que ser um tratamento mais formal. E então, temos ali alguns exemplos tirados do texto. Traga-me um café e a conta, se faz favor. Pode ficar com o troco. Portanto, aqui o tratamento formal. Depois temos, para fazer um pedido a alguém que não conhecemos ou com quem temos uma relação formal, não usamos o tu. É mais correto usar o verbo no pretérito imperfeito do indicativo do que no presente também, não é? Porque, por exemplo, se queres pedir uma coisa a alguém, vamos supor que queres pedir um lápis a um colega teu. Podes dizer, por exemplo, olha, dá-me o lápis ou empresta-me o lápis. Mas se fores pedir o lápis à tua professora, não vais dizer professora, empresta-me o lápis. Dizes, professora, empreste-me o lápis. Ou então dizer, neste caso, como podemos utilizar o verbo querer, não é? Podemos dizer, queria que me emprestasse o lápis, por exemplo, não é? E não quero que me empreste o lápis. Portanto, então temos aqui os exemplos. Nós queríamos uma garrafa de vinho, se faz favor, e temos ali, queria uma mesa para 3 pessoas, por favor, como exemplo. Depois temos aqui, então, o verbo querer. Quando nós pedimos alguma coisa é porque nós queremos essa coisa, não é? E então, por isso é que temos ali o verbo querer. Vamos utilizar aqui o verbo querer no presente e no pretérito imperfeito. No presente para um tratamento mais informal e no pretérito imperfeito para um tratamento mais formal. Então vamos ler as formas verbais. No presente, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, eles, elas, vocês querem. Depois temos ali o tratamento, portanto, no pretérito imperfeito. Eu queria, tu querias, ele, ela, você queria. Nós queríamos, eles, elas, vocês queriam. Ora bem, então aqui nós temos esta forma dos verbos e nós vamos utilizar esta forma dos verbos para fazer um exercício. E então vamos utilizar o verbo querer, não é? E vamos ter que utilizar a forma verbal adequada a cada uma das frases. Então temos aqui João, portanto o verbo é querer, não é? Que me emprestes o teu lápis. Depois, na frase 2, temos professora. Depois temos o verbo querer na mesma, que visse o nosso trabalho. Temos ainda, senhor Joaquim, a Indira, querer a sua ajuda. E, na última frase, Dona Maria, eu, querer um bolo. Agora, vamos completar com as formas verbais de acordo com aquilo que nós temos ali. Temos, em algumas situações, temos ali a pessoa do verbo entre parênteses para facilitar a utilização da forma verbal. Então temos ali João. E como é que fica? Tu tratas o João por tu, portanto, és tu que queres, então, como é que dizes? Eu, neste caso é eu, João, eu, é como se fosse eu, quero que me emprestes o teu lápis. Então, mas nós não precisamos de pôr ali o eu. Então, temos João, quero que me emprestes o teu lápis. Na 2 temos professora e temos ali nós. Então, quer dizer que, e temos ali outra indicação, que é o nosso, que nos vai dar a indicação que é nós, não é? Professora, nós queríamos, não é? Que visse o nosso trabalho. Queríamos, aqui, é a forma mais correta. Não devemos dizer, professora, nós queremos. A forma mais correta é dizer nós queríamos. Que é mais cordial, é mais cortês. Então temos, senhor Joaquim, a Indira queria a sua ajuda.
claro que nós poderíamos dizer, Senhor Joaquim, a Indira quer a sua ajuda, não é? Mas não seria tão simpático, tão correto, tão educado. E então temos, Dona Maria, eu queria um bolo, não é? E então temos aqui as frases já completas e corretas. João, quero que me emprestes o teu lápis, informal. Professora, queríamos que visse o nosso trabalho, formal. Senhor Joaquim, a Indira queria a sua ajuda, formal. Dona Maria, eu queria um bolo, também formal. Ora bem, então, temos aqui a síntese do bloco, não é? Portanto, nós falámos do vocabulário e dos atos de fala a usar no restaurante. Conhecemos também, ficámos a conhecer melhor as formas de cortesia para fazer pedidos, portanto, os cuidados que devemos ter ao nível da linguagem quando queremos fazer um pedido, numa situação mais formal. Usar corretamente o presente e o pretérito imperfeito do verbo querer para fazer pedidos. Então eu vou-te deixar aqui com um filme que vai servir para o teu desafio de casa. Portanto, tu vais ver este pequeno filme e depois vais imaginar uma conversa, um diálogo entre ti e o empregado deste restaurante muito especial que nós vamos ver aqui nesta peça. Vamos então ver? Sim, estamos a falar de um restaurante muito especial, um restaurante que está suspenso no ar. Portanto, este restaurante, por assim dizer, fica mais perto do céu. E no Dubai, temos ali então o título do vídeo, não é? Jantar no céu chega ao Dubai. Portanto, as pessoas estão suspensas a comer a sua refeição. Portanto, então, ficas com esta ideia e vamos então fazer o nosso trabalho. Adeus e até à próxima.